Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Chegamos aqui ao nosso último vídeo da série sobre o Egito Antigo e nós vamos falar nesse vídeo sobre a religião. Como eu já comentei com vocês nos vídeos anteriores, os egípcios eram extremamente religiosos, então isso é muito importante dentro da cultura e dentro do cotidiano egípcio. Primeiramente, a gente precisa saber que, assim como a maioria dos povos da antiguidade, os egípcios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. E eles acreditavam também que os conhecimentos que eles tinham sobre as técnicas de irrigação, plantação, os conhecimentos tecnológicos de construção, mesmo a escrita, tudo isso eles teriam recebido dos próprios deuses. Então eles acreditavam que os deuses deram de presente para os egípcios todos os conhecimentos que eles tinham. Então, para eles, esses conhecimentos eram, de certa forma, também conhecimentos sagrados. Então, a religião era muito presente no Egito Antigo. Basicamente tudo no Egito Antigo estava relacionado a algum deus ou a alguma divindade. Eles tinham deuses padroeiros para cada cidade. Tinham cidades que tinham deuses próprios, deuses específicos, e tinham os deuses que eram cultuados por todo o Egito Antigo. Também era muito comum que as pessoas recebessem nomes ligados aos deuses. Então, o nome da pessoa fazia referência a algum deus. Não que ela tinha o nome do deus, mas o nome dela poderia significar algo filho do deus tal, servo do deus tal, entregue pelo deus tal, amado pelo deus tal, coisas assim. Dá pra gente relacionar dentro da cultura católica, por exemplo. Durante muito tempo, entre os católicos era muito comum que os filhos tivessem nomes de santos. Ou entre os evangélicos, que é muito comum que dar aos filhos nomes bíblicos, nomes presentes na Bíblia. Então, entre os egípcios era semelhante, os nomes eram relacionados aos deuses. Aqui nessa imagem, pessoal, estou mostrando para vocês um templo, um dos vários templos que existia no Egito. Reparem aqui, uma coisa que eu gosto bastante de fazer, ó, o tamanho da estátua, do templo e pessoa visitando. Né? Hoje isso aqui é um sítio arqueológico, né? Pode ser visitado por turistas com acompanhamento de guias, mas reparem o tamanho, né? Então, lembrando aquele outro vídeo que eu mostrei para vocês, vou voltar lá rapidão. Então, era mais ou menos uma estátua como essa daqui que eu tinha mostrado para vocês, né? Essa estátua. Então, a grandiosidade dos templos, dos monumentos, das estátuas mostra um pouco também da importância que os egípcios davam à religião. Então, como eu disse, os egípcios acreditavam em vários deuses. Aqui a gente tem alguns desses deuses, né? Alguns dos mais importantes. Eu vou destacar alguns e é interessante para a gente analisar um pouco das características desses deuses, as características que eles atribuíam. Os deuses egípcios, eles tinham algumas características humanas, né? Que vocês estão vendo que são deuses antropomorfizados. Antropomorfizado ou deus antropomórfico quer dizer que tem forma humana. Antropos quer dizer ser humano, morfo, forma. Então, antropomórfico, forma humana. Então aqui a gente tem o deus, alguns dos deuses eu vou destacar para vocês, né? O deus Osíris, que é o deus da vida após a morte. Esse aqui é o deus mais importante para os egípcios. E o deus Osíris, ele tem uma ligação muito forte com o rio Nilo. Ele é verde, ele tem aqui a pele verde para representar a fertilidade do rio Nilo. E ele tem aqui um cetro numa mão, isso aqui que parece um ponto de interrogação, é um cetro, e um chicote. O cetro e o chicote são símbolos do poder do faraó. O cetro é o poder de liderar, o chicote é o poder de julgar e punir. E ele tem os cetros, então entre os deuses é como se ele fosse o chefe entre os deuses, né? Então ele tem essa ligação com o faraó, ele também representa o poder do faraó. E ele tá de branco porque ele é uma múmia, né? Ele é o deus da vida após a morte, porque dentro da mitologia egípcia ele foi morto e foi, digamos, ressuscitado pelo rio Nilo. Por isso ele tem essa ligação com o rio Nilo, ele foi ressuscitado pelo rio Nilo, mas ele está no mundo dos mortos. Então ele é o deus
responsável por abrigar, né, por acolher a pessoa na vida após a morte ou por rejeitar a pessoa na vida após a morte. Então, se a pessoa teve uma boa vida, ele acolhe; se a pessoa teve uma vida ruim, ele rejeita. Mas isso a gente vai ver depois. E aqui tem alguns outros deuses, né? Tem a deusa Ísis do lado dele, que é a deusa da maternidade, deusa da mágica e da fertilidade. Tem o deus Horus, que é deus da vingança, do céu, da proteção e da guerra. E ele tem a coroa do faraó. Então, os faraós são considerados encarnações do deus Horus. Então, o deus da vingança, da proteção e da guerra também é o deus do faraó. O faraó está ligado à guerra, à vingança, ao céu e à proteção. Tem um outro deus aqui muito importante, que ele tem a cabeça dele é de uma ave de rapina. Mas sobre as cabeças eu vou falar daqui a pouco. Aqui a gente tem o deus Thoth. A cabeça é de Ibis, é de uma ave chamada Ibis. O deus Thoth é o deus do conhecimento e da sabedoria. O deus Thoth, muitas vezes, ele é representado escrevendo. Então ele tem a ver com os escribas. O deus Ra, que é o deus Sol. Então ele tem o disco solar sobre a cabeça. Aqui a gente tem o deus Set, que é o deus das tempestades, do deserto e do caos. O animal aqui, que representa o deus Set, não se sabe ao certo que animal que é. Pode ter sido inventado pelos egípcios. Alguns acham que tem a ver com alguns animais que existiam ali no Egito. Outros acham que ele foi meio que criado, assim, meio que bolaram um bicho para representar o deus Set. Ele tem a ver com as tempestades do deserto e com o caos. Então ele ser um bicho estranho pode ter a ver com o fato dele ser do caos. Aqui a gente tem o deus Amun, que é o rei dos deuses e deus dos ventos. Tem a deusa Ptah, que também é representada como múmia. Ela é o deus da criação, das artes e da fertilidade também. Temos aqui a deusa Hathor, que é do céu, do amor, da beleza e da música. Sekhmet é uma deusa, aqui não dá para enxergar muito bem, o desenho é esquisito, mas a cabeça dela é de um gato, um felino. E aqui temos o deus Anubis, que tem a cabeça de chacal, que é o deus dos mortos e do embalsamento. Esse outro deus aqui é bem importante. A gente vai retomar o Osíris, a Ísis, o Thoth e o Anubis daqui a pouco. E aqui também tem a deusa Maat, que é a deusa da verdade, da justiça, da retidão e da ordem. Enfim, não precisa saber todos os deuses, o que cada um fazia, mas alguns deles a gente vai retomar daqui a pouco porque eles são mais importantes. E vocês devem ter reparado que todos eles estão segurando um troço aqui na mão, em forma de cruz. É a cruz ansada, esse é o símbolo da vida após a morte. Então, os deuses carregam esse símbolo para dizer que eles são imortais. Pois bem, agora é uma parte bem legal que eu vou ensinar vocês a fazer uma múmia. Então, peguem aí papel e caneta para aprender a fazer a sua múmia em casa. Brincadeira, vocês não vão fazer uma múmia em casa, senão vocês vão ser presos. Mas, enfim, era assim que se faziam múmias. A vida após a morte era central na vida dos egípcios. Então, os egípcios viviam essa vida terrena como uma preparação para a vida após a morte. Então, essa vida aqui, para eles, não era tão importante. O que eles faziam aqui, na verdade, era o que contava para como ia ser a vida após a morte. Então, eles precisavam se preparar para a vida que viria depois. E essa vida que viria depois é a que importa. Então, eles acreditavam que essa vida, depois da morte, ela vai continuar no mundo inferior. Mundo inferior porque eles acreditavam que as almas dos mortos iam para um lugar que fica abaixo da terra. Mas isso não tem nada a ver com o inferno dos cristãos e dos judeus, tá? Não tem nada a ver com o inferno. Eles só acreditavam que o mundo dos mortos ficava para baixo da terra, do mundo dos vivos. Só isso. Não tem nada a ver com inferno. E para isso, eles iam precisar desse corpo. Então, na vida após a morte, eles iam precisar do mesmo corpo. Então, a alma ia sair, mas depois ia precisar voltar e usar esse corpo na vida após a morte. Por isso, a mumificação. Então, os egípcios acreditavam que eles precisavam mumificar os corpos porque eles iam precisar do corpo depois. Então, daí a necessidade da mumificação. Só que aí vem uma coisa muito cruel.
para a gente pensar nas divisões sociais que existiam no Egito Antigo. Fazer uma múmia era caro, precisava de produtos caros e precisava de serviços de pessoas que cobravam caro, porque elas tinham um conhecimento muito específico. Quem fazia as múmias eram sacerdotes, então eram pessoas com muito conhecimento. E era caro fazer uma múmia. Então, os egípcios pobres não conseguiam ser mumificados, não conseguiam deixar paga a sua mumificação. E isso é muito cruel se a gente imaginar que a pessoa que acreditava que ela só ia conseguir ter uma vida após a morte se ela tivesse uma múmia, e ela passa a vida inteira tentando juntar dinheiro para fazer a múmia e não consegue, imagina o desespero dessa pessoa quando ela atinge a velhice. Dela saber que ela não vai ter a vida após a morte porque ela não conseguiu juntar dinheiro para a múmia. Então isso era muito cruel. Alguns egípcios não conseguiam juntar dinheiro suficiente para mumificar o corpo inteiro. Então eles mandavam mumificar apenas a cabeça, numa tentativa de ter pelo menos uma parte do corpo para a vida após a morte. Então tem essas crueldades no Egito Antigo. Então a pessoa passava a vida inteira se preparando para a vida após a morte, mas se ela não tinha riqueza suficiente, ela não ia conseguir ter a vida após a morte. Então isso era bem cruel dentro da cultura egípcia. Como que é a mumificação? Vamos lá, parte por parte. Primeiro, você precisa pegar o cadáver e tirar o cérebro e os órgãos internos, menos o coração. O coração vai ter uma função diferente depois. Então, digamos assim, tudo que tem dentro do corpo que é mole, o cérebro, os órgãos internos são tirados. O cérebro se injetava através do nariz uma determinada substância que fazia o cérebro dissolver e aí você tirava o cérebro pelo nariz da pessoa. É um pouco nojento que eu vou falar, tá? Se você tem estômago fraco, você pode pular essa parte do vídeo. Então, tiravam e aí abriam o corpo e tiravam todos os órgãos menos o coração. O coração vai ter uma função importante daqui a pouco. Depois eles pegavam o corpo sem o recheio e mergulhavam numa solução de natrão. Natrão é uma substância que serve como um desidratante. Então o corpo era dessecado. Tiravam toda a parte líquida, o corpo ficava dessecado. Vou fazer uma comparação que talvez embrulhe o estômago de vocês, mas o corpo da pessoa ficava tipo um charque, ficava tipo uma carne seca. É mais difícil de apodrecer. Então essa solução de natrão secava o corpo da pessoa. Depois o corpo sem o recheio, né, sem os órgãos internos, ia ficar meio um boneco vazio, assim. Então precisava encher de novo o corpo, colocar um enchimento para o corpo não ficar tão estranho. Então eles preenchiam o corpo com panos, areia e argila. Depois o corpo ficava cheio de novo. No lugar ali dos órgãos, colocava-se panos, areia e argila. Depois ele era embalsamado, né? Ele era ungido, né? Untado, besuntado, com mirra, que é um aromatizante natural, serve e tem propriedades de conservação também. Canela, o tempero canela, colocavam canela. Óleo de cedro, que também é uma substância que ajuda a preservar, vinho de palma e vários tipos de resina. Tudo isso uma tentativa de deixar o cadáver preservado. É como se você estivesse passando uma resina, esses produtos todos é como se você estivesse passando uma resina para preservar o corpo, para ele não estragar. Depois o corpo era enfaixado com tiras de linho. O linho que a gente viu no primeiro vídeo, que era produzido pelos egípcios para fazer tecidos, então esse tecido de linho era utilizado para enfaixar a pessoa, e esse tecido de linho depois era coberto com goma, que também é uma espécie de resina, para deixar tudo ali preservadinho. Depois que a múmia era enfaixada e tudo mais, ela era vestida e enfeitada com joias e amuletos. Então, se era uma pessoa rica, ela ia com suas joias, ia com seus amuletos, né? Os amuletos também têm uma função religiosa, né? De proteção. Então, a múmia era vestida e coberta com essas joias e com esses amuletos. E no final, ela era colocada dentro de um sarcófago. Agora, que esse desenho não é de uma tumba, né? É um desenho feito por um artista representando como seria o processo de mumificação. Então, aqui ao fundo, a gente tem o sarcófago. Qual que é a função do sarcófago? O sarcófago é um caixão,
onde é colocada a múmia. Mas o sarcófago, ele precisava ter a fisionomia da pessoa, para que a alma reconhecesse o corpo. Então, se a alma se deparasse com uma múmia toda enfaixada, ela ia ficar na dúvida, será que esse é o meu corpo mesmo? Mas aí se a alma chega e vê a cara dela no sarcófago, a alma vai falar, esse aqui é o meu corpo, então deixa eu pegar ele. Então era por isso que o sarcófago tinha que ter a fisionomia da pessoa. Aqui do lado, pessoal, não é o deus Anubis, é um sacerdote usando a máscara do deus Anubis. Então ele está usando a máscara do deus Anubis e lendo o livro dos mortos, que tem todo o procedimento para a mumificação e todo o procedimento para a alma ir para o mundo dos mortos. Esse livro dos mortos a gente vai falar daqui a pouco. Aliás, falando da máscara do deus Anubis, que eu estava me esquecendo de falar isso, deixa eu voltar lá nos deuses. Vocês devem ter reparado que eu falei assim, o animal que representa ou algo assim. Tem uma discussão entre os historiadores se os deuses egípcios tinham cabeça de animal ou se os deuses egípcios usavam máscara de animal. Para nós, hoje em dia, isso faz muita diferença? Não tanto, mas é só para vocês saberem que tem gente que fala assim, porque os deuses egípcios tinham cabeça disso, cabeça daquilo. Não é uma hipótese 100% aceita, tá? Existe um debate se realmente eles tinham cabeça de animal ou se eles tinham forma completamente humana, mas usavam máscaras de animais porque os seres humanos não eram dignos de ver o rosto deles. Tem esse debate. Mas só para vocês saberem que tem essa discussão, tá? Então, pode ser que o deus Anubis não tivesse cabeça de chacal. Chacal é um animal que parece um cachorro. Pode ser que ele não tivesse a cabeça de chacal, pode ser simplesmente que ele usasse uma máscara de chacal para que as pessoas não vissem a cara dele, porque ele não queria que as pessoas vissem a cara dele. Pode ser só isso. Esse aqui é o livro dos mortos. Isso aqui é muito legal, gente. O livro dos mortos, ele conta o procedimento da alma para ela ir para o mundo dos mortos e não ser destruída. Tá? O mundo dos mortos não é exatamente o céu dos cristãos, mas é o lugar para onde as almas vão e onde elas vão passar o resto da eternidade. Então vamos lá, parte por parte. Isso aqui, né, é um papiro, né, um pergaminho feito de papiro. Mas isso também era comum, esse livro dos mortos, ele está escrito, né, está desenhado nas paredes dos túmulos. Né, para que a alma ali, de repente, se a alma está na dúvida de qual que é o caminho, ela dá uma consultada ali. E vocês vão ver, pessoal, que para ir para o mundo dos mortos é um trâmite bem complicado, assim, é mais complicado do que passar na fronteira ali para Libres, é bem burocrático. Então vamos lá, vamos começar aqui. Primeiramente, reparem ali. Nós temos o nosso mortinho, vamos chamar ele de defunto. A gente não sabe quem é ele, vamos chamar ele de defunto. Essa pessoa de branco é o defunto. Que morreu ali, foi mumificada, a alma dele está indo para o mundo dos mortos. O nosso defunto está sendo trazido pela mão pelo deus Anubis, ali com a cabeça de chacal. O deus Anubis é o deus dos mortos. É o deus que leva a galera para o mundo dos mortos. Mas ele não só pega e leva, ele leva para fazer todo o procedimento de alfândega, de aduana, para entrar no mundo dos mortos. É bem burocrático. Então tá lá o nosso defunto com Anubis. Aqui é o Anubis. Então Anubis leva o morto, levando a cruz ansada, que é o símbolo da vida imortal. Então a cruz ansada ali, essa cruz que ele tem na mão, é o símbolo da vida após a morte. Próximo estágio é esse aqui. Esse estágio é bem legal. A gente tem ali o Anubis no meio de uma balança. Vocês estão vendo que isso aqui é uma balança, né? E aqui do lado tem esse bicho estranho que tem cabeça de crocodilo, o corpo é meio de leão, meio de hipopótamo, e é um monstro da mitologia egípcia. Nesse estágio aqui, o Anubis, ele pega o coração do morto. Vocês lembram que eu falei que na mumificação tira tudo menos o coração? Na mumificação eles tiravam os órgãos, colocavam os órgãos em potinhos, mas eles ficavam separados da múmia. O coração fica na múmia. Por quê? O coração vai ser usado aqui, no mundo dos mortos. O deus Anubis vai pegar o coração da pessoa,
E o coração da pessoa está nesse potinho aqui, ó. Ele está dentro de um potinho, o coração da pessoa. E do outro lado da balança tem uma pena, uma pluma. A pena é o símbolo da deusa Maat, que é a deusa da verdade. Então ele vai pesar o coração da pessoa com uma pluma. Se o coração for mais leve do que a pluma, que nesse caso aqui aparentemente o coração é um pouquinho mais leve, ó, o coração está mais para cima, o coração aqui está mais para cima, então ele é mais leve. Se o coração é mais leve do que a pluma, pode continuar os trâmites. Se o coração for mais pesado do que a pluma, significa que essa pessoa não tem um coração puro, que ela não tem um coração verdadeiro. Significa que é uma má pessoa. Se o coração for mais pesado, esse monstro aqui com cabeça de crocodilo devora o coração da pessoa. Quando o coração da pessoa é devorado, a alma dela desaparece, ela é destruída para sempre. Ela não vai para a vida após a morte. Então, se não passar desse estágio aqui, já era. Já vai pro nada. A pessoa é destruída. Não tem vida após a morte. Passou por esse estágio? Legal. Agora vai passar pelo Thoth. Lembra que eu falei do deus Thoth? Que ele aparece escrevendo muitas vezes? Olha ele escrevendo aí. O que ele está escrevendo? Ele está fazendo aqui o controle, o registro. O coração do defunto pesou menos que a pluma. Legal. Então ele tem aqui o registro dele para entrar no mundo dos mortos. Então o Thoth ali ele faz o controle. Ele é o escriba ali entre os deuses. Ele vai fazer o controle ali de quem entra e de quem sai. Ele faz o registro. Então como ele é deus da sabedoria, da escrita, das leis e dos cálculos, é ele que vai fazer ali os cálculos para ver se o coração é mais leve do que a pluma. E o registro ali, ó, tá entrando mais uma alma aqui no mundo dos mortos. Aí ele vai para o próximo estágio. Aí aqui o nosso amigo defunto, ele é levado pelo deus Horus. O deus Horus, que tem ligação com os faraós, ele apresenta o defunto para o deus Osíris. Ele fala, ó, Osíris, esse aqui é o defunto, ele passou por todos os trâmites até agora e ele gostaria de entrar no mundo dos mortos. A alma dele gostaria de seguir para o mundo dos mortos. E aí, Osíris, sentado no seu trono como um faraó, segurando os símbolos de autoridade, né? O cajado, que é o símbolo de liderança, e o chicote, que é o símbolo do juiz, né? Do que julga e do que pode punir. Ele tem as mãos e a cabeça verdes, como eu já expliquei, por causa da relação dele com o rio Nilo. Tem a ver com a fertilidade do rio Nilo. E atrás dele estão as deusas Ísis e Néftis, também ali recepcionando essa alma que chega ao mundo dos mortos. Aí o Osíris, o defunto é apresentado a Osíris, e o Osíris libera que essa pessoa vá ao mundo dos mortos. Só que antes de entrar no mundo dos mortos, não acabou ainda. Ainda tem a última fase aqui do processo. Essa aqui em cima. Né? Isso não é um enfeite, isso é a última fase do trâmite. Nessa última fase do trâmite, o morto reverencia os 14 deuses que estão presentes nessa imagem. Então ele está ali, vocês estão vendo, ele está ali ajoelhado, reverenciando os 14 deuses. Os deuses estão sentadinhos com o desenho que eles fizeram aqui, a forma que eles desenharam ficou bem esquisitinha, mas os deuses estão sentadinhos, ó. Esse aqui, por exemplo, é o deus Ra, que tem o sol sobre a cabeça. Ele está sentadinho com o joelho para cima e em cima do joelho está aqui a cruz lançada. As mãozinhas devem estar para baixo. Então aqui tem 14 deuses que o defunto reverencia esses 14 deuses e aí ele pode ir para o mundo dos mortos. Então tem todo um trâmite, todo um processo para ele chegar até o mundo dos mortos. Enfim, pessoal, retomando algo que a gente viu lá no começo, lá no primeiro vídeo. A principal fonte de informações que a gente tem sobre o Egito Antigo são justamente os túmulos. Como os egípcios davam muita importância para a vida após a morte, para a religião, os túmulos tinham muita coisa. Lá no Antigo Império, lá no começo da história do Egito Antigo, os faraós mandavam construir pirâmides, daí que tem aquelas 3 grandes pirâmides, as pirâmides de Gizé. E aí as pessoas imaginam que o Egito Antigo tem milhares de pirâmides, todo faraó tinha pirâmide, todo mundo construía pirâmide, todo túmulo era pirâmide. Não. Pirâmides foram só alguns faraós que construíram. Não era um túmulo comum.
ele foi relativamente comum entre os primeiros faraós. Só que esses túmulos gigantescos chamavam muita atenção. E os egípcios, junto com seus corpos, mandavam sepultar todos os seus bens materiais. Então os faraós, que eram muito ricos, junto com eles eram sepultados joias, obras de arte, móveis, roupas, um monte de coisa. Eventualmente os animais de estimação eram mumificados e sepultados juntos. Eventualmente alguns servos eram sepultados juntos. Às vezes pegavam uma pessoa, matavam a pessoa, mumificavam e sepultavam junto com o faraó. Então esses túmulos, essas pirâmides eram cheias de riquezas. E elas eram gigantescas. Todo mundo sabia onde estava e todo mundo sabia que ele estava cheio de tesouro. O que acontece? Ladrões entravam e saqueavam. Por isso que tem aquelas lendas das maldições das pirâmides, que quem entrar vai ser amaldiçoado, para ver se botavam medo nos ladrões. Mas eles não tinham muito medo aparentemente, porque hoje em dia a gente sabe que dentro das pirâmides não sobrou absolutamente nada. Não ficou nada lá dentro, elas foram totalmente saqueadas. E então essas pirâmides eram roubadas, né? Os cadáveres eram profanados, e assim, isso para os egípcios era um problema, porque eles achavam que além do próprio corpo, eles iam precisar desses objetos na vida após a morte. Então se as tumbas fossem saqueadas, quando a alma chegasse lá para pegar suas coisas e ir para a vida após a morte, não ia ter nada. Então os egípcios começaram a falar, pera, pirâmide chama muita atenção. Então a partir daí, os faraós começaram a fazer túmulos mais discretos. Não só os faraós, mas a população de um modo geral. Então esses túmulos eram escavados na rocha. Então não era uma grande pirâmide. Era você andando no deserto, tropeça numa pedra, olha, aí você olha com atenção para essa pedra, vê que essa pedra na verdade é uma tampa, uma porta. Você levanta essa tampa, tem uma passagenzinha, quando você entra, é um túmulo como esse que vocês estão vendo na imagem. Então são túmulos subterrâneos ou escavados na rocha, que são mais discretos. São difíceis de encontrar, e é de propósito. É difícil de encontrar para que eles não sejam roubados. Mas aí os pesquisadores, os arqueólogos, começaram a encontrar e a analisar. E aí eles perceberam que dentro desses túmulos, as paredes e o teto são completamente cobertos de desenhos e de hieróglifos. Esses desenhos representavam cenas do cotidiano que poderiam ter a ver com a vida da pessoa que foi sepultada ali, ou poderiam ter a ver com algo que ela admirava, poderiam contar uma história que ela gostava, enfim. São repletos de cenas do cotidiano, esses túmulos, e são repletos de textos. Esses hieróglifos tinham orações, tinham o livro dos mortos, esses hieróglifos contavam passagens da vida da pessoa, ou contavam fatos importantes da época que ela viveu. Então tem muitas informações dentro desses túmulos. Esses túmulos são fontes históricas riquíssimas, por isso que a gente mostra tantas imagens nas aulas de Egito Antigo dos túmulos. Eles tinham muita informação. Eles são a principal fonte de conhecimento histórico que nós temos sobre o Egito Antigo. E além, né, desses textos, dessas pinturas, ali dentro tinha, como eu disse, né, eles usavam esses objetos na outra vida, ou melhor, eles acreditavam que usariam esses objetos em outra vida. Então ali tem alimentos, boa parte desses alimentos se decompôs, mas tem ali vestígios de alimentos, utensílios domésticos, objetos do dia a dia, roupas, armas, mobília. Então a gente também tem muitas fontes materiais, né, muitos objetos do Egito Antigo que a gente conhece, que foram preservados nesses túmulos. Então, as principais fontes históricas para nós são esses túmulos escavados na rocha. As pirâmides, para os pesquisadores, infelizmente, são só uma pirâmide de rocha com nada por dentro, porque elas foram completamente saqueadas. Agora, esses túmulos escavados na rocha, eles são muito importantes. Um dos mais famosos é o do faraó Tutankhamon. Ele é muito... Provavelmente você já deve ter ouvido falar do Tutankhamon, porque foi um faraó encontrado num túmulo, assim, no meio do deserto, o túmulo quase intacto e a múmia extremamente bem preservada. Então ele acabou se tornando muito famoso por isso, porque o túmulo dele foi uma fonte histórica muito importante.
E tem toda uma lenda também da maldição da tumba de Tutancâmon, porque a maioria das pessoas que foi para lá teria morrido. De fato, a maioria das pessoas que analisou a tumba do Tutancâmon morreu, mas porque faz muito tempo que ela foi descoberta, a maioria das pessoas morreu de velho. E tem algumas coisas também assim, né, de eventualmente nas múmias ou dentro dessas tumbas ter bactérias da época do Egito Antigo que não existiriam mais hoje e que causariam doenças que a gente não teria como tratar, gases tóxicos da decomposição dos cadáveres e das coisas perecíveis que tinham lá dentro. É quando abre a tumba, a pessoa fica intoxicada. Isso poderia acontecer, mas assim, maldição da tumba não acontece de verdade. O que poderia ter em alguns túmulos eram de fato armadilhas. Não como as que a gente vê nos filmes, mega complexas, mega elaboradas, mas podia ter armadilhas, podia ter labirintos, câmaras secretas, né, lugares escondidos para que as pessoas não encontrassem, para caso um ladrão invadisse não encontrasse, isso tudo podia ter. Mas não tão espetacular como aparecem nos filmes, né? Enfim, pessoal, é isso que eu tenho para vocês dessa parte dos túmulos. Agora falar um pouquinho assim de avanços científicos, né? Então, essa relação dos egípcios com a morte, com os cadáveres, acabou ajudando no avanço da ciência. O fato dos sacerdotes lidarem com o corpo humano para o processo de mumificação fez com que eles conhecessem o corpo humano. Isso ajudou no avanço da medicina. Os egípcios foram, entre os povos da antiguidade, provavelmente o que mais avançou a medicina. E os médicos egípcios eram conhecidos na antiguidade como serem extremamente cuidadosos na observação dos pacientes, de observar cada detalhe. E tudo isso fez com que eles desenvolvessem muito conhecimento a respeito de várias doenças. Então eles eram capazes de identificar e tratar doenças como tétano, a cólera, a pneumonia, a varíola e a hanseníase. E eles também tinham conhecimento sobre ervas que podiam ser usadas como medicamentos, e também sobre higiene e sobre alimentação. Então eles faziam tratamento usando ervas como remédios, a higiene e prescrevendo uma alimentação mais balanceada para o paciente. Também tinham um conhecimento profundo sobre as doenças e sobre os ferimentos, sobre fazer curativos. E esse conhecimento do corpo humano pela mumificação também fez com que eles fossem capazes de desenvolver cirurgias que até hoje são consideradas muito complexas, mesmo com todo o avanço tecnológico, todo o avanço da medicina. Ainda hoje são cirurgias muito complexas, muito perigosas, e eles conseguiam fazer com bastante sucesso, como operações cranianas. O crânio, apesar de muita gente não ter ideia disso, o crânio os ossos do crânio estão entre os mais rígidos, os mais duros do corpo humano. Então é muito difícil fazer operações na cabeça, porque tem que abrir o crânio, que é muito duro. E é muito difícil e muito perigoso, porque você tem que fazer muita força e corre o risco de você passar do ponto, acertar o cérebro e matar a pessoa. Os médicos egípcios conseguiam fazer operações no crânio. Operações oculares já é o contrário. O olho é muito sensível, é tudo muito pequenininho. Um errinho de milímetros pode deixar a pessoa cega. E os médicos egípcios conseguiam fazer operações no olho também. E outra coisa que é muito difícil de fazer são as amputações. Né? Às vezes a pessoa tem um dano muito sério em uma determinada parte do corpo, para não comprometer o resto do corpo, você precisa amputar. Mas é muito difícil você amputar um braço, uma perna de uma pessoa sem matar a pessoa, sem causar uma hemorragia que ela vai sangrar até a morte. E os médicos egípcios também conseguiam fazer esse tipo de cirurgia de amputação com bastante sucesso. Cidades egípcias como Sais e Heliópolis ficaram conhecidas também por terem grandes escolas de medicina. Eram cidades em que os sacerdotes, os médicos do Egito Antigo geralmente eram sacerdotes, mas eram cidades em que os sacerdotes se especializavam na prática da medicina e desenvolviam muitos conhecimentos médicos dessa época. Enfim, pessoal, para terminar o vídeo, um meme. Uma coisa mais descontraída, aqui brincando com as imagens dos egípcios, né? Que os egípcios eles representavam as pessoas desenhadas nas paredes
com a cabeça, os braços e as pernas de lado e o corpo de frente. Então dava sempre a impressão que a pessoa estava dançando. E aqui um meme para brincar com esses desenhos egípcios, que dá a impressão que eles estão sempre de lado, segurando alguma coisa ou dançando. Então termina com esse meme para vocês rirem um pouquinho no meio desse caos e desespero que são as aulas remotas. Tudo bem, gente? Espero que tenha ajudado vocês esses vídeos. Vejo vocês no próximo tema. Até mais.